Crônicas anticapitalistas de David Harvey. A financiarização do poder. Capítulo 4. Permita-me voltar a uma faceta dessa história toda que considero significativa e que merece ser analisada à parte. A crescente financiarização de tudo e o aumento espantoso do poder financeiro. Há alguns aspectos interessantes disso, porque historicamente as finanças tendiam a ser vistas como uma função parasitária, como algo que não produz nada. Até a década de 70, as atividades financeiras não eram incluídas na contabilidade social. Não entravam no cálculo do PIB, porque eram vistas como meras atividades transacionais, não propriamente produtivas. Com o crescimento do poder financeiro, no entanto, que vemos é uma tentativa cada vez maior por parte dos integrantes do setor financeiro de dizer que eles são, sim, produtivos e que, portanto, o que eles fazem deveria ser incluído na contabilidade social. Essa se tornou uma enorme questão. Como você pode imaginar, com o fator Brexit na Inglaterra, porque a City de Londres é supostamente produtiva para a economia inglesa. Todo mundo quer preservar esse papel da City de Londres. Em 1970, a atividade financeira não teria sido classificada como produtiva. Seria considerada uma atividade transacional e circulatória, e que, portanto, não estaria ligada de maneira direta à produção de nada. A Inglaterra produzia carros, produzia coisas, e os negócios financeiros eram irrelevantes. Mas Lloyd Blankfein, o antigo diretor executivo do Goldman Sachs, chegou a defender veementemente que eles não apenas faziam o trabalho de Deus, como eram, no fundo, um dos setores mais produtivos da economia estadunidense. Os funcionários do Goldman Sachs são, insistia ele, alguns dos trabalhadores mais produtivos do mundo. Isso levanta a interessante questão a respeito do valor dos serviços financeiros. Daria para todos nós vivermos só de serviços financeiros? Quer dizer, eles não são de comer, de vestir, nem de morar. E, no fundo, é bem forte o argumento de que os serviços financeiros seriam, em larga medida, parasitários. Se acabar sendo classificado como parasitário e improdutivo, um tema comum na retórica do movimento Occupy Wall Street, o setor financeiro perderá sua posição privilegiada, tanto política como economicamente. Porque, por enquanto, o Goldman Sachs continua sustentando que eles seriam tão fundamentais e produtivos que Nova York sequer cogitar existir sem eles equivaleria a flertar com um desastre econômico. O aprofundamento da desregulamentação dos serviços financeiros é uma pauta recorrente e de longa data em Nova York. Logo antes da crise de 2007-2008, houve forte pressão por parte do então prefeito Michael Bloomberg no sentido de ampliar a desregulamentação dos serviços financeiros na cidade, visando torná-los mais competitivos em relação a Londres. Essa maior desregulamentação supostamente liberaria uma capacidade produtiva latente que já estava ali presente. A capacidade produtiva, dizia-se, estava sendo estorvada e suprimida por todo esse aparato regulatório. O resultado é conhecido. Em 2007 e 2008 veio a crise. Na sequência, as regulações financeiras na forma da lei Dodd-Frank. Mas o que vemos agora? Há uma campanha nada sutil de esvaziar a lei Dodd-Frank e ampliar
a desregulamentação dos serviços financeiros. O governo Trump, que deu continuidade à tradição de contratar ex-executivos do Goldman Sachs para tocar o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, tem colaborado de muito bom grado nesse quesito. Mas afinal, o setor financeiro produz valor? Se sim, de que forma? Essa questão, no meu entender, tem um aspecto muito intrigante. Para compreendê-lo melhor, é preciso voltar a Marx. Capital é sinônimo de crescimento, e sempre crescimento exponencial. 3% ao ano, ao que parece, é o horizonte ideal. A função exponencial, porém, produz uma curva de crescimento cada vez mais íngreme. Há uma famosa lenda sobre o sujeito que inventou o xadrez que ilustra bem as armadilhas da progressão geométrica. Fascinado com o jogo, o rei ofereceu uma recompensa ao sujeito. O inventor, que não era bobo, pediu para ser recompensado em arroz, mas formulou sua proposta de quantidade da seguinte maneira: 1 grão de arroz no primeiro quadrado, depois o dobro no quadrado seguinte, e assim por diante até terminar o tabuleiro. O rei prontamente concordou, não vendo problema algum na solicitação. A questão é que o tabuleiro tem 64 quadrados, e na altura do 34º já havia se esgotado toda a reserva de arroz no mundo. É isso que os juros compostos fazem. Você salta de 1 para 2, para 4, para 8, para 16, para 32, para 64 e assim por diante. Vai seguindo nessa toada. O capital cresce numa taxa exponencial de cerca de 3% ao ano desde 1750. Na média, um pouco menos que isso, historicamente, porque essa trajetória de crescimento foi interrompida por períodos de depressão, como o da década de 30. Mas digamos que ela é de 3% ao ano. Na época de Marx, uma taxa de crescimento exponencial de 3%, em cima de tudo o que ocorria na Europa Ocidental e na Inglaterra, e talvez na costa leste dos Estados Unidos, não era grande coisa. Hoje, no entanto, uma taxa de crescimento exponencial de 3% como horizonte futuro é uma enormidade. Há um problema real de como absorver essa taxa de crescimento composto. Afinal, é preciso encontrar e expandir oportunidades de investimento para quantias vertiginosamente maiores de dinheiro. Nesse momento, estima-se que o PIB global esteja próximo de 80 trilhões de dólares. Logo, é preciso encontrar novas oportunidades de investimento a 3% para essa quantidade de dinheiro. Nos idos dos anos 2000, só precisávamos absorver 40 trilhões de dólares. Daqui uns 20 anos, falaremos em algo da ordem de 160 trilhões. A economia global precisa dobrar de tamanho a cada 2 e 3 décadas. Que forma uma ampliação tão extraordinária poderia assumir? Há limites físicos para a economia expandir? Vejamos a dimensão que essa expansão tomou em termos concretos ao longo dos últimos 40, 50 anos. Todos os países da ex-União Soviética foram incorporados ao sistema capitalista. A China também. Muitos países que até pouco eram bastante comedidos e não eram palco de muito desenvolvimento capitalista, como a Indonésia e a Índia, agora estão plenamente integrados à economia capitalista global em expansão.
uma taxa exponencial de crescimento físico é algo potencialmente catastrófico por vários motivos, inclusive ambientais. O dado que mais gosto de citar sobre esse assunto é o histórico do consumo de cimento na China. Em apenas 2 anos, os chineses consumiram a mesma quantidade de cimento que os Estados Unidos consumiriam no último século inteiro. Se isso é o que o crescimento exponencial significa em termos físicos, fica claro que temos um desastre pela frente. Daqui a 60 anos, estaremos afundados até o pescoço em cimento. Há, portanto, um problema bastante real sobre como o sistema vai fazer para expandir. Ele tem como expandir em termos das mercadorias produzidas e consumidas, tem como expandir em termos de atividade produtiva e produção de mais valor, tem como expandir em termos de poder monetário. A única dessas alternativas que a princípio é ilimitada é a última, poder monetário. Trata-se simplesmente de acrescentar zeros à oferta mundial de dinheiro. Com efeito, é isso que os bancos centrais fazem com a chamada flexibilização quantitativa. A oferta mundial de dinheiro vem expandindo de maneira exponencial desde os anos 70. A princípio, esse tipo de expansão pode continuar indefinidamente, mas se você tem cada vez mais dinheiro circulando no mundo, logo surge a questão de saber para o que ele pode ser usado e o que afinal ele é capaz de comprar. A verdade é que é difícil que todo esse dinheiro novo escoe para investimentos reais. Quando os bancos foram socorridos com uma enorme injeção monetária depois do colapso de 2007 e 2008, a esperança era a de que boa parte dele iria para estimular a atividade produtiva. Contudo, menos de 1/5 desse dinheiro teve essa finalidade. O resto foi usado para readquirir ações, investir em ativos e no mercado financeiro em geral. Ou seja, a maior parte não foi destinada para nada produtivo. Só foi usada em instrumentos monetários e especulação, com valores fundiários e imobiliários. Veja só que curioso. Uma das respostas à crise de 2007 e 2008, que começou nos mercados imobiliários, foi reavivar e acelerar a especulação com alguns dos principais mercados imobiliários. A situação na China é de arregalar os olhos. Desde a crise de 2007 e 2008, nos setores exportadores chineses, a construção de casas tem representado cerca de 15% de todo o país. Um relatório da filial de São Francisco do Banco Central dos Estados Unidos disse certa vez que os Estados Unidos têm uma longa história de superar situações de crise construindo casas e enchendo-as de coisas. Se você observar os mercados imobiliários de todas as principais regiões metropolitanas do mundo, verá que houve uma enorme inflação nos valores, a ponto de deixar grandes segmentos da população sem moradia crescente. Tente encontrar um lugar para morar em Nova York agora, para quem se desdobra para sustentar uma renda anual de $50 mil. Esqueça, não há moradia a preços acessíveis para essa população. A crise habitacional é real e generalizada. Essa é a insanidade da situação toda. O lado monetário recuperou-se rapidamente depois de 2007 e 2008,
sem que isso representasse nenhum grande progresso do lado físico. Em algumas partes do mundo até houve avanços concretos, mas a esmagadora maioria da recente expansão monetária de fato acabou indo desproporcionalmente para as mãos dos mais ricos. Isso vale sobretudo para as políticas de flexibilização quantitativa em que os bancos centrais, a Reserva Federal nos Estados Unidos, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, saem comprando empréstimos hipotecários e títulos de dívida dos bancos comerciais. Os bancos centrais pagam em dinheiro. Isso aumenta a liquidez, o dinheiro livre da economia, ao passo que efetivamente armazena as hipotecas e títulos que, de outra forma, pesariam nos bancos comerciais, comprometendo sua atividade. Isso é flexibilização quantitativa. Essa foi uma das principais respostas dadas depois de 2007 e 2008. Os bancos centrais aumentaram a oferta monetária global, porém esse dinheiro extra não foi necessariamente para a atividade produtiva. Ele foi, em larga medida, para a aquisição de valores de ativos. A impressão geral era mesmo a de que a flexibilização quantitativa beneficiava as classes altas em detrimento das classes mais baixas. Foi quando o Banco da Inglaterra resolveu fazer um estudo detalhado para demonstrar que isso era um mito e o publicou com uma chamada que dizia que proporcionalmente a flexibilização quantitativa beneficiou mais as classes baixas do que as classes altas. Era só no finalzinho do artigo que você entendia o que essa afirmação de fato significava. A fatia demográfica dos 10% mais pobres tinha recebido ao longo de 5 anos, em média, algo como 3.000 libras esterlinas. Os 10% mais ricos haviam recebido 350.000 libras esterlinas. Mas a questão era que a taxa de melhoria das classes mais baixas era mais elevada que a taxa de melhoria das classes mais altas. Ou seja, no fundo, é um comentário sobre quão miseráveis os 10% mais pobres eram. O que você prefere? Uma taxa de retorno de 10% sobre 10 dólares ou uma taxa de retorno de 5% sobre 1 milhão de dólares? É isso que na prática ocorria. As classes mais altas aumentaram imensamente seu montante de riqueza e poder, enquanto os 10% mais pobres têm condições de comprar uns 2 cafezinhos a mais por semana por conta dessa flexibilização quantitativa. Essa distinção entre a taxa e a massa do crescimento é muito importante. As grandes corporações podem até ter taxas mais baixas de retorno, mas a sua massa absoluta de retorno representa uma quantidade esmagadoramente maior de dinheiro. Não dá para comparar a massa absoluta de retorno de uma Exxon, por exemplo, como a de um restaurante familiar, ralando para conseguir cobrir os cada vez mais altos preços de aluguel e custos de entrega, mesmo que a taxa relativa de retorno desse segundo seja maior. As mudanças relativas na disposição da massa são indicadores de como o lado monetário das coisas se tornou cada vez mais significativo. Aqui reside a crescente desigualdade social. O lado monetário das coisas desempenha um papel até mesmo na maneira pela qual as corporações operam. Por exemplo, costumamos pensar na General Motors como uma empresa que fabrica automóveis,
mas uma de suas partes mais rentáveis é a General Motors Acceptance Corporation, cuja atividade consiste efetivamente em emprestar dinheiro para quem quer comprar um carro. Essa corporação ficou tão grande e lucrativa que acabou virando um banco independente. Muitas das grandes corporações automotivas ganham mais dinheiro com operações financeiras do que com a fabricação de carros em si. Vi recentemente alguns dados sobre linhas aéreas, e a verdade é que as companhias aéreas, ao investirem em fundos de cobertura vinculados aos preços dos combustíveis e fazerem estratagemas desse tipo, ganham mais dinheiro com suas manipulações financeiras do que de fato transportando as pessoas de um lugar para outro. Portanto, houve uma financiarização, inclusive de corporações supostamente de produção. Hoje, todas participam de manipulações financeiras, contanto que haja perspectiva de uma boa taxa de retorno. Isso significa, contudo, que você precisa de uma corporação ágil, muito sofisticada e com acesso à informação de boa qualidade, de modo a alavancar fundos de um lugar para o outro e maximizar a rentabilidade em cima desses diferenciais. Os cargos de direção de muitas corporações são cada vez mais compostos por pessoas especializadas em finanças do que, por exemplo, por engenheiros. Os governos federais e estaduais costumam ajudar a estruturar acordos financeiros atraentes. Por exemplo, um banco pode pegar emprestado do Federal Reserve a uma taxa de, digamos, 1,5% e colocar esse dinheiro no Tesouro com um retorno de 3%. Ao proceder dessa maneira, os bancos não estão gerando nada além de dinheiro, mas isso se tornou muito comum depois de 2007 e 2008. Uma quantidade enorme de dinheiro foi injetada no sistema, porém pouquíssimo dele foi realmente destinado para atividades produtivas. A maior parte foi para artimanhas do sistema financeiro, incluindo compras de ativos. No mundo todo tem ocorrido muito daquilo que às vezes se denomina land grabbing, abocanhamento de terras. Li um relatório dizendo que o fundo patrimonial da Universidade de Harvard está se envolvendo pesadamente em aquisições ou arrendamentos de terra na América Latina. Outras instituições do tipo estão muito envolvidas na África, onde hoje o preço da terra e dos imóveis está disparando. Ou seja, estamos entrando nessa economia especulativa, cada vez mais difícil de legitimar como atividade produtiva. Uma das consequências dessa situação, que passa a ser consideravelmente desafiador, compreender todas as complexidades do sistema financeiro. Outra é o surgimento de uma classe distinta de investidores, por exemplo, fundos de cobertura e de private equity, cujo único interesse é obter uma taxa mais alta de retorno de todo e qualquer meio possível e sem nenhuma restrição política, social ou econômica. Os fundos de pensão são centrais para esses investidores. São fundos robustos que estão parados, esperando a taxa mais elevada de retorno que lhes for oferecida, nem que seja uma jogada de abocanhamento de terras em algum país africano, por exemplo. Meu fundo de pensão, o Teachers, Engineers and Annuity Association, está supostamente envolvido em operações desse tipo na América Latina. Isso não me agrada em nada e eu me queixo da situação. Mas aí o administrador responde que o fundo de pensão tem uma obrigação fiduciária de conseguir a taxa de retorno mais alta possível. E se isso implica participar
desse tipo de atividade na América Latina, é isso que faremos. Caso contrário, poderemos ser acusados de descumprimento contratual. Ou seja, estamos mergulhados em uma economia completamente insana que é tão financiarizada a ponto de se esquecer da produção, ao mesmo tempo que está cada vez mais chafurdada em dívidas que ou eclipsam nosso futuro ou se revelam apenas impagáveis. Na visão de Marx, o setor financeiro sempre comporta um elemento parasitário, bem como um elemento construtivo. Afinal, precisamos do sistema financeiro para equilibrar o descompasso entre todos os diferentes tempos de rotação na compra e venda de mercadorias. Muitas funções financeiras são bastante úteis e prestativas para coordenar os fluxos de capital. Por exemplo, já houve associações de ajuda mútua, pequenas instituições de poupança e empréstimo, nas quais a população local podia colocar o seu dinheiro em troca de uma pequena taxa de juro. Mas depois esse dinheiro podia ser emprestado a outra pessoa da comunidade a fim de adquirir uma casa. A maioria das pessoas tende a concordar que esse seria um uso benevolente do sistema de crédito. O sistema de crédito permitiria às pessoas arrecadarem dinheiro coletivamente a fim de empreender projetos muito necessários, tais como a construção de um hospital. Há, portanto, um aspecto construtivo do sistema de crédito, mas há também esse outro lado insano, especulativo, em jogo em situações que são adquiridas enorme quantidade de terra no Brasil com a única e exclusiva finalidade de especular. O papel do Estado deveria ser controlar o lado especulativo e facilitar o lado benevolente do sistema de crédito. Mas, evidentemente, é o lado especulativo que mais interessa aos capitalistas, em especial se ele oferecer uma taxa de retorno mais elevada. Por isso, buscam sempre abolir ou contornar intervenções e regulamentações estatais. Nesse momento, eles estão fazendo uma enorme investida de desregulamentação do sistema financeiro, de modo que há, penso eu, uma grande batalha prestes a ser travada em torno da questão dos serviços financeiros, como eles operam e até que ponto são produtivos. Na minha avaliação, os executivos da Goldman Sachs são trabalhadores improdutivos. Temos que proclamar isso aos brados, mas não devemos descartar o bebê junto com a água do banho. Precisamos, no interior do quadro do capitalismo, de um sistema de crédito decente e bem regulado, que seja organizado e regulamentado como utilidade pública, a fim de proporcionar crédito a funções e necessidades sociais adequadas e oportunas. Precisamos que ele invista em projetos de longo prazo que tragam benefícios futuros, tais como infraestruturas físicas, sociais e educação. Em outras palavras, precisamos de um sistema e de instituições de crédito adequados para ajudar a definir e financiar o futuro. Isso é o correto. O que não precisamos, no entanto, é do Goldman Sachs. Desde a década de 90, o cargo de secretário do Tesouro dos Estados Unidos é ocupado por alguém vindo do Goldman Sachs, de modo que é efetivamente o Goldman Sachs que tem conduzido a política econômica estadunidense. E no interesse de quem? Do Goldman Sachs, é claro. Essa é a essência do projeto neoliberal. Precisamos ressuscitar aquela retórica do Occupy Wall Street
que põe em evidência os elementos especulativos parasitários do sistema de crédito. É vital compreender o que é e o que não é produtivo no sistema financeiro. Esse é um desafio intelectual e teórico, bem como uma questão prática. A financiarização é uma cobrança sobre o trabalho futuro. Os estudantes endividados entendem bem isso. Eles carregam dívidas da ordem de $100 mil e precisam passar de 10 a 15 anos trabalhando para conseguir quitá-las antes que possam ter uma vida que possam chamar de sua. Trata-se do trabalho futuro deles. É também o nosso futuro coletivo. Estamos mergulhando em uma situação de servidão por dívida, de peonagem, em que muitos de nós estamos atolados em dívidas. Isso se conecta a algo que mencionei anteriormente. Uma vez que os salários vêm caindo em termos relativos, foi preciso recorrer cada vez mais ao crédito a fim de manter a demanda efetiva. O sistema capitalista sobrevive por meio da extensão e ampliação do sistema de crédito. Crescimento de crédito é crescimento de capital. Esse é o nosso dilema atual. Dito de modo simples, isso não tem como continuar para sempre e, todavia, precisa continuar para que o capital sobreviva. O que talvez possamos fazer diante dessa situação é algo que abordaremos mais adiante neste livro.